Olá, pessoal, bem-vindos novamente às nossas aulas de aceleração para vestibular. Estamos começando agora o nosso terceiro bimestre, com um pouco de atraso, é verdade, afinal eu ainda estava de férias, mas nós vamos reorganizar aqui o cronograma das aulas para que isso não os afete, para que nós possamos dar conta de todo o conteúdo deste terceiro bimestre. E como tem sido no começo de cada um dos nossos bimestres de aceleração para vestibular, as primeiras aulas são dedicadas a orientações gerais sobre como vocês devem fazer para ingressar na universidade. Então, nessa primeira aula, nós temos as formas de financiamento estudantil, para que vocês ingressem nas universidades. Quais são as opções que vocês têm para isso? Bom, vocês vão notar que o design dos slides que nós estamos usando mudou um pouquinho, mas de qualquer forma, a dinâmica das nossas aulas segue a mesma. Aqui nesse slide nós temos um mapa do componente aceleração para vestibular, diz ali que nós estamos na primeira semana, mas vocês sabem também que as nossas aulas são na expansão e, portanto, a dinâmica é um pouco diferente. A maneira como nós adequamos o conteúdo deste componente é um pouco sui generis para as nossas condições. Então, a gente vai dar um jeito de dar conta de todo o conteúdo da forma como for possível aqui para nós. De qualquer forma, saibam que há sim uma estruturação do conteúdo do nosso curso, né, do nosso componente, seguindo, sobretudo, a trilha aceleração que vocês encontram lá na plataforma Me Salva, aquela que nós usamos em todo o primeiro semestre. Voltaremos a usar agora, não nessas primeiras aulas, mas a seguir. Então, quais são os objetivos dessa nossa primeira aula? Explorar diferentes formas de financiamento das universidades privadas. Quais são as habilidades? Confiança, organização e responsabilidade da parte dos estudantes. Conteúdos. Principais linhas de financiamento estudantil. ProUni, FIES, bolsas e etc. E ali temos os recursos didáticos, a duração da nossa aula, 45 minutos. Normalmente, nós conseguimos fazer isso em menos tempo. Temos aqui, né, uma imagem. Bom, as primeiras ideias. O planejamento financeiro é uma parte essencial para garantir o sucesso para a educação superior. Programas como o FIES e o ProUni, além de bolsas de estudo e empréstimos privados, podem ajudar a tornar a educação superior mais acessível. E ali uma proposta. Vamos refletir sobre esses aspectos. Quais são os principais desafios financeiros que você acha que os estudantes enfrentam ao ingressar na educação superior? Quais tipos de financiamento estudantil você conhece e como eles podem ajudar os estudantes a alcançar seus objetivos acadêmicos? Vejam que essas são perguntas que vocês devem se fazer. Quais são as dificuldades que eu tenho ou que eu enfrentaria? E isso ajuda novamente, como nós falamos em outras oportunidades, ajuda a fazer um planejamento. Os programas de bolsas podem ajudar a suprir as dificuldades que vocês tenham, dificuldades financeiras, para arcar com os custos de uma universidade. Então vamos conhecer como isso se dá. Aqui mais algumas perguntas para o nosso ponto de partida. Você ou alguém que você conhece já enfrentou dificuldades financeiras para continuar os estudos? Quais foram os principais desafios? Como você acha que o acesso a programas de financiamento estudantil podem mudar a trajetória educacional e profissional dos estudantes? Quais estratégias você acha que poderiam ser implementadas em sua comunidade ou escola para ajudar mais estudantes a acessar o ensino superior? Vejam novamente que essas são perguntas que vocês podem usar para nortear a maneira como vocês organizarão a sua vida financeira, a forma como vocês pretendem fazer para arcar com os custos do ensino superior. Existem oportunidades, existem alternativas, existem meios de que isso seja feito para garantir que todos tenham acesso. Essas aulas, novamente, serão dedicadas para que vocês conheçam quais são esses meios. Iniciando aqui a nossa sessão Construindo o Conceito, dificuldades de acesso à educação superior no Brasil. A educação superior é crucial para o desenvolvimento pessoal e nacional, estando diretamente ligada à qualificação da força de trabalho. No entanto, diversos desafios dificultam o acesso à educação superior no Brasil. Vamos analisar alguns dados do Censo da Educação Superior de 2022. Temos ali, dois gráficos em pizza com informações sobre este censo. 2.595 instituições de ensino superior, 88% privadas, 12% públicas. E a proporção de ingressantes? Nas públicas, 11%, nas privadas, 89%.
Seguindo aqui com os nossos slides, dificuldade de acesso à educação superior no Brasil. Desigualdades regionais. Há uma distribuição desigual de vagas entre as regiões do país, com maior concentração nas áreas mais populosas, como o Sudeste e o Nordeste. Então, há mais universidades, mais instituições de ensino superior nessas regiões mais populosas. Desafios econômicos. Cerca de 70% dos estudantes não têm condições financeiras para pagar uma faculdade sem auxílio. Muitos dependem de programas de financiamento e bolsas de estudo, mas ainda assim enfrentam dificuldades para arcar com as despesas adicionais, como transporte e material didático. Há aqueles problemas de permanência, sobre o qual nós já falamos também em outras oportunidades. Isso contribui para a baixa procura pelo Enem e a dificuldade de atingir as metas do Plano Nacional de Educação, que visa ter 33% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior até 2024. Vejam então que há dificuldades, há barreiras para serem ainda superadas. No próximo slide, falamos sobre a importância de programas de financiamento. Qual que é a importância destes programas? Primeiro, aumento do acesso. Permite que mais jovens ingressem no ensino superior, reduzindo a desigualdade educacional e social. Depois, redução da evasão. Ajuda a diminuir a taxa de evasão escolar, pois os estudantes têm condições de continuar seus estudos sem se preocupar com as dificuldades financeiras. Em seguida, desenvolvimento econômico. Contribuem para a qualificação da força de trabalho, aumentando a produtividade e a competitividade do país no mercado global. Seguindo, impacto social. Promovem a mobilidade social, possibilitando que indivíduos de diferentes origens socioeconômicas alcancem uma educação de qualidade e melhores oportunidades de emprego. E por fim, estímulo ao crescimento pessoal e profissional. Oferecem aos estudantes a chance de alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais, desenvolvendo habilidades e conhecimentos que serão úteis ao longo da vida. Estes, portanto, são exemplos de qual é a importância de programas de financiamento como os que nós estamos vendo hoje. O primeiro programa que nós vamos ver aqui, ainda na seção Construindo o Conceito, é o ProUni, bastante conhecido, muito divulgado, que é o programa Universidade para Todos. A origem foi criado pelo governo federal em 2004, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda, oferecendo bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Portanto, são bolsas para instituições privadas. Elegibilidade. Quem é que pode usar este programa? O que é necessário para poder usar esse programa? Ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial. Ter cursado ensino médio completo em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. Ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e não ter zerado a redação. Redação, portanto, importante, não pode zerar. E os benefícios são bolsas integrais de 100% e parciais, 50%, em cursos de graduação e instituições privadas. E a possibilidade de inclusão em programas de iniciação científica e monitoria. Limitações do ProUni. Cobertura. Não cobre todas as despesas educacionais, como materiais didáticos e transporte. As vagas. O número de bolsas disponíveis é limitado e depende da adesão das instituições privadas. E a manutenção. Necessidade de manter bom desempenho acadêmico para continuar recebendo o benefício. Então, o ProUni é muito conhecido, é muito bom, mas tem também as suas limitações. Este é um panorama geral do que é o programa Universidade para Todos, o famoso ProUni. Há ainda a opção do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Aqui nós temos um slide com uma espécie de linha do tempo da criação do FIES até 2018. Então, em 1999, temos a criação do FIES pelo governo federal para substituir o Programa de Crédito Educativo. Já não existe mais, o FIES está no lugar. Em 2001, temos a ampliação do acesso ao financiamento para estudantes de cursos de licenciatura. Em 2010, a reformulação do programa para oferecer juros mais baixos e prazos de carência maior. Em 2015, a introdução do novo FIES com diferentes modalidades de financiamento e critérios de renda mais flexíveis. E, por fim, em 2018, ajustes para melhorar a sustentabilidade do programa e ampliar o acesso.
Ainda sobre o FIES, elegibilidade. Ter participado do Enem a partir de 2010 com nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Novamente, a redação importante aqui, não pode zerar. Ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos para o FIES e até 5 salários mínimos para o PFIES. E as condições: taxa de juros zeros para estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, prazo de pagamento de até 14 anos após a conclusão do curso e pagamento trimestral de uma taxa de coparticipação durante o curso. Neste slide, nós temos aqui uma comparação entre o ProUni e o FIES, com os aspectos relacionados ao ProUni e ao FIES. Objetivo de cada um deles: o ProUni, bolsas de estudos em instituições privadas, e o FIES, financiamento de mensalidades em instituições privadas também. Elegibilidade: renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, considerando nota mínima no Enem, e participação no Enem e renda familiar per capita de até 5 salários mínimos. Os benefícios: bolsas integrais e parciais, e no caso do FIES, financiamento com juros baixos ou zero. Manutenção: no ProUni, desempenho acadêmico, e no FIES, pagamento após conclusão do curso. E a cobertura não cobre todas as despesas no ProUni e no FIES o financiamento de até 100% da mensalidade. Para além do FIES e do ProUni, há ainda outras bolsas e financiamentos, como diz aqui no nosso próximo slide. Para ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior, além dos programas governamentais, existem diversas opções de bolsas e financiamentos oferecidos por entidades privadas e instituições financeiras. Essas alternativas são fundamentais para atender às necessidades específicas de estudantes não elegíveis ao ProUni e ou ao FIES e proporcionar maior flexibilidade na escolha de como financiar a educação. Então, há opções para aqueles que não podem ou não estão elegíveis para participar do ProUni e do FIES. Vamos ver algumas dessas opções. Bolsas oferecidas por entidades privadas, bolsas por mérito acadêmico, concedidas com base no desempenho acadêmico dos alunos, bolsa por condição socioeconômica destinada a estudantes de baixa renda, bolsas por talentos específicos, oferecidos a alunos com habilidades em esportes, artes e outras áreas específicas. Então, existem opções para aqueles que não estiverem elegíveis ao ProUni e ao FIES, mas que estejam adequados, estejam enquadrados em algumas dessas características que nós comentamos há pouco. Ainda falando sobre estas outras bolsas e financiamentos, bolsas governamentais. Além de programas como o ProUni, diversas prefeituras e estados oferecem bolsas de estudo. Financiamentos alternativos. Bancos e instituições financeiras. Bancos como o BNDES oferecem linhas de crédito específicas para a educação. Financiamento de cursos de graduação e pós-graduação com condições diferenciadas. E ali embaixo nós temos uma dica: critérios para escolher a melhor opção, necessidades financeiras, avaliar o valor necessário e a capacidade de pagamento, elegibilidade, verificar se atende aos critérios de cada programa ou bolsa, benefícios oferecidos, considerar o que cada opção cobre, mensalidades, material didático, transporte, condições de pagamento, analisar taxas de juro, prazos de pagamento e condições de negociação. Então existem todas essas alternativas. Existem, portanto, formas de se realizar esse sonho do ensino superior. Bom, aqui nos próximos slides nós temos uma simulação de solicitação de financiamento estudantil que idealmente nós faríamos em sala de aula, mas vocês sabem, nós não temos essas aulas de maneira presencial, todas elas são na expansão. Portanto, nós não vamos poder fazer ali como é sugerido durante a aula e em grupo. Mas fica aqui os slides e eu também vou disponibilizar esses slides para vocês terem acesso a eles, para que vocês mesmos possam fazer esta simulação e ter uma ideia do que é que melhor se adequa à sua realidade, caso você precise de um desses métodos de financiamento. Então nós temos aqui a explicação de como isso seria feito, aqui os perfis fictícios dos estudantes, mas como eu disse, nós não vamos fazer isso nesse momento, não faz muito sentido aqui para a dinâmica da nossa aula na expansão, essas aulas que são assíncronas. E por fim aqui temos um quiz, uma perguntinha. Qual programa oferece bolsas de estudos parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda? Temos 4 opções: FIES, o SISU, o Bolsa Família e o ProUni. Qual deles nós comentamos hoje mesmo durante essa aula que oferece estas bolsas parciais e integrais?
Pensem um instantinho, podem pausar o vídeo para isso, voltem lá às suas anotações, e a resposta é o ProUni, bastante conhecido de todos. Muito bem, seguimos. Ser sempre mais. Situação. Temos aqui uma situação para analisar. Milena, uma estudante do ensino médio, foi aprovada em uma universidade privada para o curso de seus sonhos. No entanto, a mensalidade é mais alta do que sua família pode pagar confortavelmente. Milena se depara com algumas opções. Primeiro, solicitar um financiamento estudantil completo pelo FIES, sabendo que isso pode implicar em uma dívida de longo prazo. Em seguida, tentar uma bolsa parcial pelo ProUni, combinada com um trabalho de meio período, o que poderia comprometer seu desempenho acadêmico devido à carga horária elevada. E depois, adiar a matrícula por 1 ano para trabalhar e economizar dinheiro, mas correndo o risco de perder a vaga e o momento de iniciar seus estudos. O que você acha que Milena deve fazer? Reflita sobre a opção que poderia oferecer a Milena um equilíbrio entre sucesso acadêmico e estabilidade financeira, e justifique sua resposta. Façam isso, pessoal. Façam esse exercício de reflexão. Anotem nos seus cadernos, conversem com seus colegas, para que vocês possam tomar decisões que talvez sejam parecidas com essas que a Milena, que aqui é uma situação fictícia, mas na verdade é bastante real porque se aplica a muitas pessoas. Então, o que é melhor ser feito no caso aqui da Milena? O que será que se adequa melhor à realidade de uma pessoa como ela e de uma pessoa como você? Ok? Façam essa reflexão, conversem com seus colegas, porque é uma coisa importante que certamente tem impacto na vida de muitas pessoas, de muitos estudantes como vocês. Aqui mais ação relacionada a essa situação que nós acabamos de comentar. Que estratégias proativas Milena poderia adotar para buscar informações adicionais e conselhos antes de fazer sua escolha? Como essa pesquisa poderia alterar sua percepção sobre cada opção? Considerando as possíveis consequências financeiras e acadêmicas, qual opção poderia oferecer a Milena um equilíbrio entre sucesso acadêmico e estabilidade financeira? Vejam que essa questão de fazer pesquisas é algo que a gente vem comentando desde o começo do ano e que sempre vai subsidiar vocês com informações para a melhor tomada de decisão. Pensem nisso cada vez que vocês quiserem fazer alguma coisa relacionada à sua vida acadêmica ou qualquer outra situação da sua vida. É importante ter informações e uma pesquisa de qualidade, é a melhor forma de se conseguir essas informações. Finalizando essa primeira aula, o que nós aprendemos hoje? Número 1. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda que tenham realizado o Enem. Era a nossa questão lá do nosso quiz. 2. O FIES oferece financiamento em instituições privadas com condições de pagamento facilitadas e taxas de juro reduzidas, baseado no desempenho no Enem e na renda familiar. E 3. Há opções alternativas de financiamento estudantil, a depender do perfil do estudante e da instituição privada pleiteada. Foi tudo isso que nós vimos nessa primeira aula. Vamos dar seguimento ainda para a aula número 2. Antes, porém, temos aqui algumas informações adicionais para quem tiver interesse. Esses slides estarão disponíveis para vocês, estudantes. E as referências, como sempre. Seguimos então para a aula de número 2 deste nosso terceiro bimestre. Nesta segunda aula, o tema é permanência na universidade, assistência estudantil e permanência, ou seja, uma vez que o estudante conseguiu ingressar na universidade, como é que se faz para que ele não abandone, não pare de estudar? Quais são os programas de assistência que fazem com que o estudante possa permanecer na universidade, mesmo com condições que talvez lhe sejam adversas? O que é que existe para auxiliar na permanência do estudante, uma vez que ele conseguiu o ingresso? Então, temos aqui novamente o nosso mapa do componente. Estamos ainda na primeira semana. O objetivo da aula é pesquisar programas e recursos oferecidos pela universidade para a permanência no curso. As habilidades: confiança, organização e responsabilidade. O conteúdo: programas de assistência ao estudante universitário, auxílio alimentação, auxílio moradia, etc. Recursos didáticos: acesso à internet para pesquisa, computadores ou tablets, software de edição de texto, enfim, isso tudo vocês vão ter acesso às suas residências para fazer a pesquisa.
E a duração da aula, novamente, nós pretendemos fazer isso em menos de 45 minutos, como é sugerido aqui. Aqui, novamente, aquela imagem para ilustrar o que é que nós vamos fazer. E as primeiras ideias. Ao chegar à universidade, os estudantes trazem consigo suas identidades e toda a diversidade que isso significa. Essas diferenças geram desafios e necessidades específicas para garantir a permanência e o sucesso de todos na universidade. E algumas questões aqui para reflexão novamente. Em sua opinião, como o ambiente e os recursos disponíveis em uma universidade podem favorecer o acolhimento dessa diversidade? Quais tipos de assistência estudantil você acha que são mais importantes para ajudar os alunos a permanecerem na universidade? Para você, como a assistência estudantil pode impactar diretamente a qualidade do aprendizado e a conclusão do curso? Então essas são questões que vocês vão responder aí para vocês mesmos. Façam as pesquisas necessárias para que vocês possam ter uma opinião embasada, mas saibam que essas são questões que vocês devem pensar, inclusive para a sua própria vida, para a sua própria realidade, para aqueles que pretendem ingressar na universidade. Então são questões sempre importantes que se tenha claro. Como ponto de partida, nós temos aqui algumas situações. Nesta aula, vamos nos aprofundar sobre assistência estudantil e permanência na universidade. Para pensar sobre o assunto, considere a seguinte situação. Então temos aqui duas pessoas. Carlos, que é estudante do primeiro ano de Ciências Sociais, que se mudou de Manaus para São Paulo para frequentar uma universidade pública. Carlos vem de uma família de baixa renda e enfrenta dificuldades financeiras, além de desafios emocionais relacionados ao afastamento da família e rede de apoio. Então esta é a situação do Carlos. Ao lado nós temos a Juliana, que é estudante do segundo ano de Engenharia na Universidade Politécnica da Universidade de São Paulo. E Juliana é paulistana, mas mora em Marcilac, uma região muito distante do campus que fica em Pinheiros. Ela enfrenta dificuldades financeiras significativas que complicam sua capacidade de pagar transporte diário e outras despesas relacionadas à educação. Então nós temos duas situações aqui. A de Carlos, que vem de fora de São Paulo, e a de Juliana, que mora em São Paulo, porém numa região distante de onde ela estuda. Bom, para a gente pensar o caso dos dois. Que tipo de dificuldades de permanência Carlos e Juliana enfrentam? Quais auxílios estudantis poderiam beneficiar Carlos e Juliana? Como a universidade pode ajudar a criar um ambiente acolhedor para estudantes de diferentes regiões e condições socioeconômicas, como é o caso de Carlos e Juliana? Façam essa reflexão para que vocês possam pensar de que maneira esses estudantes podem ser ajudados, auxiliados, para que eles não abandonem o sonho do ensino superior, para que eles não tenham que sair da universidade porque não existem condições favoráveis para que eles permaneçam. Pensem nisso. Novamente, reforço que esses slides estarão disponíveis para que vocês possam reler o caso de cada um deles e pensar nas melhores situações para atendê-los. Construindo o conceito. Importância da assistência estudantil. Assistência estudantil é um conjunto de programas e ações voltados para apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo sua permanência e sucesso no ensino superior. Esses programas oferecem suporte financeiro, emocional e acadêmico, ajudando os alunos a superarem barreiras e a concluírem seus cursos com sucesso. A assistência estudantil é crucial para reduzir a evasão universitária e promover a inclusão social, proporcionando igualdade de oportunidade para todos. E quais são os desafios comuns na universidade? Os estudantes universitários enfrentam diversas barreiras que podem impactar sua permanência e sucesso, tais como barreiras financeiras, custos com mensalidades, transporte, alimentação, moradia e materiais didáticos, que são caros, que nem todo mundo pode arcar com as despesas disso tudo. Barreiras acadêmicas, dificuldade de adaptação ao ritmo e exigências do ensino superior, falta de base em algumas disciplinas. Então, se o aluno de repente não teve aquela base muito sólida no ensino básico, talvez ele tenha dificuldades ali de se manter na universidade porque será exigido demais dele e ele vai se sentir incapaz de dar conta dessa pressão acadêmica e acaba se evadindo. E barreiras emocionais também está relacionado a isso, afastamento da família e amigos, estresse, ansiedade e outros problemas de saúde mental. A assistência estudantil oferece suporte para superar esses desafios e garantir que os alunos possam se concentrar em seus estudos. Então, essa assistência estudantil vai fazer com que
essas barreiras sejam minimizadas para que o estudante possa se focar nos seus estudos, para que ele possa concluir a universidade com sucesso e que isso tudo não represente um problema talmente grande que faz com que ele abandone a universidade. Bom, temos aqui o auxílio alimentação como um primeiro exemplo de algo concreto que pode ajudar os estudantes na permanência. O auxílio alimentação é um programa que visa garantir que os estudantes tenham acesso a refeições adequadas durante sua jornada acadêmica. O que cobre esse auxílio? Refeições diárias no restaurante universitário ou um valor mensal para alimentação. Quem pode se beneficiar? Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. São estudantes que têm problemas sociais ou de ordem econômica. Critérios para aplicação: análise socioeconômica detalhada, apresentação de documentos comprobatórios, etc. Então existe ali uma certa burocracia para ser cumprida, mas feito isso e se comprovado que o estudante está em situação de vulnerabilidade, ele pode ter acesso sim ao auxílio alimentação. Já é um problema a menos do qual ele deve pensar e que pode fazer com que ele permaneça na universidade. Outro auxílio é o auxílio moradia. O auxílio moradia oferece suporte financeiro para estudantes que precisam se mudar para outra cidade. Benefícios: cobertura total ou parcial das despesas de moradia, como aluguel e contas. Critérios de elegibilidade: vulnerabilidade socioeconômica, novamente, distância entre a residência da família e a universidade. Exemplos de como isso se dá: a USP, a Unesp, a Unifesp e a Unicamp têm programas robustos de auxílio moradia, atendendo milhares de estudantes. Então, muitas vezes, esses estudantes moram, inclusive, dentro do próprio campus da universidade e lá eles podem morar e permanecer estudando. Então, existem programas, existem auxílios como estes que são importantíssimos, sobretudo para aqueles que vêm de fora, para aqueles que moram a distâncias muito grandes da universidade. Vimos um exemplo ainda nesta aula de um estudante que saiu lá do norte do país para vir para São Paulo. Certamente o auxílio moradia poderia ser de muita ajuda para este estudante. Outros programas de assistência. Além dos auxílios alimentação e moradia, as universidades oferecem outros tipos de assistência estudantil, como auxílio transporte, que é a cobertura parcial ou total das despesas com transporte, bolsas por mérito ou necessidade, apoio financeiro baseado no desempenho acadêmico ou na situação socioeconômica e apoio psicológico, serviços de orientação e suporte para a saúde mental, importantíssimo porque às vezes esses problemas todos fazem com que os estudantes tenham problemas emocionais e isso faz com que eles também abandonem a universidade. Então é importante que existam profissionais que deem esse apoio psicológico para manter os estudantes focados nos seus estudos e para que isso não vire um problema ainda maior. Esses programas contribuem significativamente para a redução da evasão universitária, permitindo que mais estudantes concluam seus cursos com sucesso, como nós já havíamos dito anteriormente. Guia de Assistência Estudantil. Introdução. Nessa atividade, você desenvolverá um guia de assistência estudantil para investigar e compilar informações sobre os programas de apoio oferecidos pelas universidades públicas em São Paulo. Materiais necessários: computadores ou tablets com acesso à internet, cadernos ou blocos de anotações, caneta e marcadores. Essa é uma atividade individual que vocês podem fazer em casa, sem problema nenhum, pensando sempre que é algo que serve muito mais a vocês. Então é do interesse de cada um de vocês que façam essas atividades, porque já é uma maneira de se testar com relação a como é que eu organizo a minha vida de modo a poder ingressar na universidade. Então o que é que vocês devem fazer? Pesquisa e investigação, depois aqui a redação do guia, a unificação e edição, o registro e compartilhamento. Novamente, é algo que vocês vão fazer para vocês. É importante para que vocês possam praticar essa coisa da pesquisa que eu venho falando há tanto tempo e que os slides trazem e que vocês certamente já sabem que é importante na hora da tomada de decisão, na hora de saber quais são as possibilidades para o ingresso e permanência na universidade. Então aqui há todas as orientações do que vocês devem fazer. Não vou ler todas elas com vocês, porque vocês vão fazer isso individualmente nas suas casas, sem problema algum. Como eu já disse, esses slides estarão disponíveis para que vocês possam ler isso com mais calma e possam fazer essa atividade de maneira detalhada, como pede o slide. Então, para esta aula, o que nós aprendemos?
Primeiro, a assistência estudantil é fundamental para garantir que todos os alunos, independentemente de sua situação socioeconômica, possam concluir o ensino superior. Existem diversos programas de assistência como auxílio alimentação, moradia, transporte, saúde mental e bolsas de estudo. E por fim, cada programa tem critérios específicos de elegibilidade e um processo de aplicação que os estudantes devem seguir para se beneficiar. Então, isso tudo é o que nós vimos hoje. Ficamos assim e depois nós teremos, na semana que vem, mais 2 aulas, a aula 3 e a aula 4. Já na semana que vem, nós começamos a trabalhar a questão das atividades na plataforma Me Salva. Então, fiquem sempre atentos para que vocês façam as atividades de maneira semanal, sempre seguindo as orientações que eu passo aqui para vocês nas nossas aulas de expansão, para que não fique nada de fora, para que vocês não esqueçam nada e possam depois, no final do bimestre, estarem tranquilos com relação à avaliação neste componente curricular. Aqui mais informações para quem estiver interessado, os slides estarão disponíveis. Novamente, as referências. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.